permanecer no teu plano, Senhor. Que nós possamos tocar na essência da tua palavra esta noite, Senhor. Que nós possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Queremos entender o teu plano, Senhor. Porque queremos sair daqui transformados, Senhor. Para te servir em espírito e em realidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana tem vários pontos extremamente importantes, mas tem dois, e um em especial que mexeu bastante comigo e nós vamos tocar nesse ponto, irmãos. Tem a ver com a autoridade. Eu até defini um título para essa mensagem aqui, seria a autoridade de Deus em Jesus. E a autoridade, ela tem uma relação direta com a vida de Deus. Nós não teríamos autoridade se não fosse a vida de Deus. Romanos 13:1 fala que toda autoridade foi dada por Deus. Amém. Toda autoridade. E precisamos, para que essa autoridade faça parte da nossa vida, nós precisamos ter um relacionamento de qualidade com o Senhor Jesus. Amém. Essa vida precisa preencher o nosso ser. E é nessa comunhão que nós vamos conhecer, entender, praticar a autoridade que Deus deu agora para a igreja. A autoridade ela foi dada a Jesus e depois foi transferida para a igreja. Então, nós temos essa autoridade em nós. Nós precisamos conhecer essa autoridade e usar essa autoridade. Nós vamos ver no decorrer da mensagem que Jesus, ele sabia dessa autoridade e ele exercia essa autoridade com convicção, irmãos. Nós precisamos ter a mesma experiência. Mas o que é interessante? Quando foi que Deus deu autoridade para nós? Pela primeira vez. Se nós olharmos nas Escrituras lá em Gênesis, Deus deu para Adão autoridade para ele governar no Jardim do Éden. Se nós olharmos lá, coloca na tela, por gentileza, Gênesis capítulo 1, verso 27 e o 28, se couber. Gênesis 1, 27 e 28. Fala assim, né? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, para Adão, Deus havia já dado autoridade. O que aconteceu então com Adão? Ele perdeu essa autoridade por causa do árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao se contaminar com ela, ele perdeu a comunhão com Deus e perdeu essa autoridade. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Jesus, ele não veio aqui apenas para salvar cada um de nós. Ele também veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos dar vida, mas também para nos restaurar a autoridade de Deus no nosso viver. Deus deu toda a autoridade para Jesus para que ele pudesse restaurar essa autoridade em cada um de nós. E olha só, capítulo 28. Perdão, aqui que eu perdi a página. Capítulo 28 de Mateus, no verso 18, fala assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade. Nada ficou fora do plano de Deus com relação à autoridade. E Jesus exercia essa autoridade em vários aspectos, em várias situações. E nós vimos na leitura do devocional dessa semana várias passagens, tanto no livro de Mateus 8 como no livro 9, experiências onde Jesus demonstra essa autoridade. Então, a primeira que é citada no capítulo 8 de Mateus está no versículos 1 a 4, que fala da cura de um leproso. Lepra, para quem não sabe, representa o pecado. Todos nós, antes de conhecer o Senhor, nós estávamos na condição de leprosos. E você vê que a primeira obra que ele fez ali nessa sequência de leitura foi curar um leproso. Amém. Quem se sente curado aqui hoje à noite? Amém. O Senhor curou a nossa lepra, irmãos. Aleluia. O Senhor tirou de nós o nosso problema com o pecado.
autoridade. Amém. Mas não parou aí. No capítulo 8 ainda, no verso 5 a 13, tem a cura do criado do centurião. Eu não sei se os irmãos puderam ler essa parte da leitura, mas fala o seguinte: o centurião chegou, falou para Jesus: olha, meu menino está doente. E Jesus falou: vamos lá que eu vou curar. Ele falou: não, senhor, não precisa ir, eu sou homem sujeito à autoridade, eu conheço a tua autoridade, eu sei que se o senhor der uma ordem, ele vai ser curado. Ele reconhecia a autoridade que estava em Cristo, em Jesus. A pergunta para nós hoje: nós reconhecemos a autoridade que está em Jesus? Nós precisamos reconhecer essa autoridade, porque não há necessidade do Senhor fazer, basta falar de Deus. Foi isso que ele falou para o Senhor, e o Senhor atribuiu esse ato a um ato de fé. Então nós precisamos amadurecer na nossa fé para reconhecer a autoridade de Deus que está hoje na igreja. Cristo opera em cada um de nós. Os irmãos creem nisso? Amém. Se Cristo opera em nós, a autoridade de Cristo está em nós. E nós devemos tomar posse disso. Amém. No versículo 14 e 15, tem uma passagem bastante curiosa. Na verdade, ali ela não fala de uma doença, ela fala de uma situação. Amém, Deus abençoe. Fala de uma situação de febre. Jesus está por aqui, não está escondido. Febre, para quem não sabe, não é uma doença. Febre é uma reação do nosso corpo mediante uma infecção ou uma inflamação ou alguma outra situação. Até coisas emocionais podem causar febre na gente. Mas é interessante que aqui não fala que Jesus veio curar uma doença. Aqui fala que ele curou a febre que estava com a pessoa. Os irmãos já sentiram febre? Mas não a física agora. Sentir que alguma coisa está errada com a gente. Febre, ela causa, além do calor, ela causa calafrio, dor no corpo, mal-estar, cansaço. Muitas vezes a gente não se sente assim com relação à palavra de Deus. Parece que a gente às vezes está desanimado, a gente acorda e parece assim que o dia vai dar tudo errado. Mas o Senhor vem tirar essa febre de nós. O Senhor tem autoridade também para restaurar isso na nossa vida. Não importa o que está atrapalhando o nosso viver, o Senhor tem autoridade para resolver todas as coisas. E aí, no verso 16 e 17, apenas é citado algumas curas e até uma situação com endemoniados, né? Mas o mais interessante está no verso 23 a 27, quando Jesus acalma a tempestade. Interessante olhar para a cena. Se a gente for fazer por analogia, o barco representa a vida da igreja. Onde Jesus estava descansando? Na igreja. E os discípulos estavam com medo porque o mar estava agitado. O que o Senhor falou para eles? Porque sois tímidos. Tem uma tradução que fala, porque sois medrosos. O Senhor não estava ali? O Senhor não disse que ele tinha que chegar do outro lado? Percebe como que muitas vezes nossa fé dança, balança mediante situações? Quantas tempestades nós experimentamos diariamente, irmãos? E aí a gente desespera, Senhor, me acude. Mas o Senhor está dentro do barco. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor não vai nos desamparar. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor. Amém. E a autoridade do Senhor veio tratar também com isso. Eliminar o medo da nossa vida e também acalmar ali. O Senhor ordenou para que o vento parasse e que o mar acalmasse, mostrando que a autoridade dele também sobre a natureza, sobre os seres que estão por detrás disso. Mas na nossa vida, irmãos, o Senhor precisa acalmar a tempestade. Amém. Nós não podemos mais ficar com medo do que vier. E na sequência, depois de ele acalmar a tempestade, vem a passagem mais forte, que é a cura de 2 endemoniados, gadarenos, né? Ali mostrando que quando Jesus chegou, interessante, quem não leu, leia. Tem a mesma passagem em Lucas e em Marcos, só que elas citam diferente. Aqui citam 2 pessoas endemoniadas. Tanto em Lucas como em Marcos cita apenas uma.
mas dá mais detalhes da situação. Na passagem de Marcos e Lucas, fala que os demônios adoraram o Senhor, quando eles viram o Senhor. Aqui, nessa passagem, fala que eles reconheceram Jesus e reclamaram para Jesus o que Jesus estava fazendo ali antes do tempo. Irmãos, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando nós estamos imersos na palavra de Deus, quando nós estamos desfrutando do Senhor, e nós entramos numa roda de escarnecedores, o que acontece com os escarnecedores? Eles reconhecem a presença de Deus em nós. Eles reconhecem a autoridade de Deus que está em nós. Os irmãos já podem ter tido essa experiência, mas talvez não atentaram. Dentro da família, do ambiente de trabalho, para quem estuda na escola, as pessoas estão ali na confusão do dia a dia, na conversa, jogando conversa fora, falando besteira. Quando a gente chega, alguns costumam até falar, chegou o crente, né? Vamos parar, porque aqui não pode falar isso na frente dele. Eu creio que alguém já experimentou isso. Eu várias vezes experimentei isso. Então, o que acontece, irmãos? A autoridade em nós faz com que as pessoas também vejam que nós temos Cristo em nós. E elas reagem se calando. A Bíblia fala que a situação dos demônios ali, eles não queriam se incomodar, tanto é que eles pediram para sair dali. Nós, quando chegamos, irmãos, uma pergunta, não responda, não olhe para o lado, não olhe para nada, pensa só na mente. Quando nós chegamos num lugar, os demônios se incomodam, ou eles abrem os braços para nós? Se ele está abrindo os braços para nós, está na hora da gente meditar na nossa posição. Mas se eles se incomodarem, irmãos, significa que o Senhor está habitando em nós. E é essa reação que tem que ter. Jesus não falou nada, ele chegou e eles acharam ruim. Que a nossa experiência seja a mesma. Amém. Eu vou passar uma outra passagem aqui agora em Mateus 9. No versículos de 1 a 8, cita da cura de um paralítico em Cafarnaum. Essa cura, ela é interessante, porque antes de nós conhecermos o Senhor, vamos nos colocar no lugar do paralítico, irmãos. Qual é a situação natural de um paralítico? Normalmente ele tem dificuldade em algum aspecto. A maioria é citado, ele não consegue andar. Mas existem vários tipos de paralisia. Pergunta para nós de novo. Como nós éramos antes de conhecer o Senhor? Nós andávamos na presença de Deus? Nós falávamos do Senhor? Nós louvávamos o Senhor? Então nós éramos o tal paralítico. E o Senhor veio restaurar a nossa condição. Mas olha o que o Senhor falou para ele antes de curar a paralisia dele. Teus pecados estão perdoados. O Senhor falou para cada um de nós, irmãos, no dia que o Senhor apareceu para nós, teus pecados estão perdoados. Satanás, ele vem mentir para nós, falar, você está assim, está assado. O Senhor perdoou os nossos pecados. Nós precisamos lembrar disso. O Senhor perdoou os nossos pecados. Fala para o irmão que está sentado ao seu lado. O Senhor perdoou os teus pecados. O Senhor perdoou os teus pecados. Depois de perdoar os pecados, foi que o Senhor restaurou a condição dele. O Senhor, ao restaurar a nossa condição, irmãos, nós podemos agora louvar o Senhor, ver o Senhor, tocar no Senhor, experimentar o Senhor. Graças a Deus que o Senhor, através da autoridade dele, ele pode fazer tudo isso por cada um de nós. E olha só que interessante, essa passagem aqui, ela é curiosa. Tem um versículo só que fala de Mateus aqui nessa passagem, né? O verso 9 fala que Mateus foi chamado. Mas o Senhor teve que pegar ele no laço? Teve que insistir? Não, o Senhor só olhou para ele e falou, segue-me. Só isso. Mateus largou tudo, irmãos, e seguiu o Senhor. Amém. Sabe que Mateus, ele tinha uma situação curiosa. Mateus, ele, por ser cobrador de impostos, ele tinha uma vida mais do que abastada. Ele tinha o salário dele, tinha as propinas e tinha os desvios, que era natural dos cobradores de impostos. Se isso acontece hoje, eu não sei, mas naquela época acontecia. Então, ele era muito mal visto.
na verdade, uma pessoa detestável para o povo judeu. Por quê? O povo judeu tinha que pagar imposto para Roma. E quem fazia a coleta era Mateus. Então olha a situação, que tipo de pessoa que Jesus foi chamar para ser um discípulo. Nós éramos bonzinhos quando o Senhor chamou a gente, né? Nós estávamos num pedestal, todos já prontinhos, lavados, tomado banho, perfumado, né? Era essa a nossa condição? A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mateus representa a nossa condição caída antes de conhecermos o Senhor. Só que uma coisa que é interessante, irmãos, o Senhor não precisou insistir, o Senhor apenas disse: venha. Quando a palavra do Senhor chega para alguém com autoridade, não tem como resistir, irmãos. Muitas vezes nós falamos, puxa, já trocamos o repertório, trocamos a versão da Bíblia, trocamos o pastor, e a pessoa não crê no Senhor, né? O que está errado? É a pessoa? Nosso falar está sem autoridade. Para ter essa autoridade, como foi começar no início da mensagem, nós precisamos ter um relacionamento mais estreito com Deus. Nós precisamos ter comunhão contínua com Deus. Os irmãos, no geral, têm um hábito de dizer assim: gastar tempo lendo a Bíblia. Eu vou falar para os irmãos: gastar é negativo. Com relação a Deus, quando nós lemos a Bíblia, é investir. Então nós precisamos investir mais tempo na leitura bíblica, investir mais tempo na oração, investir mais tempo na comunhão, nas reuniões. Dessa forma nós vamos estreitando cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. E a vida de Deus vai trabalhando em cada um de nós. Tem um versículo que eu gosto de citar sempre ele. 2 Coríntios 3, no verso 17, fala que onde está o Espírito aí é a liberdade. E essa liberdade é para Deus trabalhar em nós. E ali nós contemplamos o Senhor face a face, como para o espelho. Somos o quê? Transformados. Então nossa natureza vai sendo transformada gradativamente. E o Senhor vai ganhando o nosso ser e vai infundindo a vida e a autoridade dele. Porque a autoridade de Jesus está na vida dele. Quanto mais nós formos parecidos com o Senhor, mais nós vamos ter da autoridade do Senhor na nossa vida. Então, essa experiência de Mateus, embora é o único versículo, se nós pararmos para refletir, que maravilhoso é o chamamento do Senhor. Amém. Os irmãos já sentiram, lembra quando os irmãos foram convocados pelo Senhor a primeira vez? Os irmãos conseguem lembrar? Parecia um fogo, né? Algo forte dentro de nós, nos levando à presença do Senhor. Por isso que tem lá em Apocalipse uma recomendação: volta ao primeiro amor. Amém. Ele fala isso para Éfeso, né? Volta ao primeiro amor. Nós precisamos lembrar desse momento com o Senhor. Amém. Porque ele foi decisivo nas nossas vidas, irmãos. E isso tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Amém. Aí depois de tratar com esse assunto, o que mais era complicado no viver de Mateus? Além dele ser publicano, a situação dele era uma ofensa para o povo judeu. Mas só que Jesus parece que estava a fim de causar algum transtorno ali no meio religioso daquela época. Qual que é a próxima situação que Jesus se envolve ali e ele tem que se posicionar? Os irmãos lembram? No capítulo 9 ainda, Jesus come com os pecadores. Está no versículo 10 ao 13. Aí a pergunta é, Jesus falou, o médico ele precisa visitar. Jesus, você visita a pessoa saudável lá no hospital? Não. Só a pessoa caindo aos pedaços, né? É isso? Não, um pouco menos, né? Então, o médico ele vai atender quem está doente. Quem está saudável não precisa ir no médico. Jesus ele veio para atender os pecadores, quem estavam doentes. Ele não veio para os saudáveis. Ele não veio para os justos. E os judeus se achavam justos naquela época.
religiosidade dentro do nosso coração, nós muitas vezes escolhemos para quem nós vamos falar do Senhor. Jesus, ele falava para os pecadores, e nós? Eu só vou falar com fulano, com Beltrano e com Ciclano, porque eles são bonzinhos, eu gosto deles. Mas nós temos que também falar a palavra de Deus para aqueles que estão numa condição um pouquinho menos favorável. Nós precisamos, como Jesus, abandonar a religiosidade do nosso coração e alcançar essas pessoas. Então Jesus comia com ele. E ele fala uma frase ali, que essa frase ecoa no meu ouvido até agora, irmãos. Os irmãos lembram uma frase que Jesus falou ali? Misericórdia quero, não sacrifícios. Muitas vezes nós estamos nos sacrificando, fazendo um monte de coisas para servir a Deus, irmãos. E não é aceito por Deus porque é sacrifício humano. Deus quer misericórdia. Amém. E a misericórdia é um fruto do Espírito, é um fruto da comunhão com Deus. Que a misericórdia opere em cada um de nós, irmãos. Para que essas pessoas sejam alcançadas como um dia nós somos alcançados. Nenhum de nós aqui era bonzinho quando foi alcançado pelo Senhor. E vou dizer mais, hein? Nenhum de nós ainda é bonzinho. Ainda tem muita coisa para ser tratada na nossa natureza pessoal. E aí vem a última passagem do jejum. Os discípulos de João questionam, né? Os fariseus jejuam, os judeus jejuam. E vocês? Por que vocês não jejuam? Aí Jesus ouviu e respondeu, né? Como pode estar de luto no meio do casamento? Se o noivo está presente, vamos festejar com o noivo. Mostrando novamente a religiosidade no nosso coração. O que acontece? Tudo o que Jesus fez nessas duas passagens não foi apenas apresentar a autoridade dele, mas foi transformar a mente, a visão dos discípulos e das pessoas que estavam ali com ele, mostrando que no reino de Deus as coisas são diferentes. Deus tem um reino e nós vamos ver que Jesus, ele já reinava aqui na terra. A autoridade que estava em Jesus era para reinar. Nós cantamos o hino, né? Que o reino que nós estamos vivendo hoje é uma preparação para o reino vindouro. Então nós estamos sendo aperfeiçoados agora. E esse viver de reino, nós vamos ler uns versículos agora, que Jesus falava que ele pregava o evangelho do reino e curava pessoas. Ele curava pessoas por quê? Para mostrar a autoridade que estava nele. Ele não fazia isso por falta de ter o que fazer. Então, eu queria ler para os irmãos, antes de ler essa passagem, coloca Mateus 7:28 na tela, por favor. Na versão que a gente lê normalmente. Fala assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então essas duas informações, elas são extremamente importantes. Ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mas olha como está na linguagem de hoje. Você muda para a versão da linguagem de hoje. Mesmo versículo. 27 e 28. Ou 7, 28 e 29, na verdade. Desculpa. Fala assim: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Veja que a maneira de ensinar ela é importante. Jesus tinha uma maneira especial de ensinar, não era de qualquer jeito. E aí olha só, no 29 fala: ele não era como os mestres da lei. Sabe o que os mestres da lei faziam naquela época? Colocava jugo sobre as pessoas. Você tem que fazer isso, mas eles mesmos não praticavam. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas várias vezes. Porque eles sobrecarregavam as pessoas. E nós às vezes podemos fazer isso também, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos
ajudar as pessoas a tocar no Senhor. Amém. Nós não podemos sobrecarregar ninguém, porque nós mesmos não suportamos o fardo. A maneira tem que ser especial. E essa maneira de Jesus, olha o que continua falando ali. Ele ensinava com a autoridade dele mesmo. Amém. Ele tinha autoridade. Ele não estava ensinando com a autoridade de ninguém. Deus deu para ele autoridade para ensinar também. E o Senhor tem ensinado para cada um de nós. Mas a versão que eu gosto mais, eu não sei se você tem, verifica se tem aí, chama-se a Bíblia, a Mensagem. O mesmo versículo, 7, 28 e 29. Se não tiver, eu leio para os irmãos aqui. Não tem problema. Eu vou ler devagar para os irmãos verem como é bem diferente. Ó. Quando Jesus concluiu o seu discurso, a multidão aplaudiu. Eles nunca tinham ouvido um ensino assim. Vou fazer uma pergunta para a maioria dos irmãos aqui, eu sei a resposta. Quando nós ouvimos a palavra que nos mudou de posição, que nos trouxe para a vida da igreja, todos nós não tivemos essa impressão? Nós ouvimos uma palavra que nunca tinha sido falada antes para cada um de nós? Sim. Essa é a palavra de Deus com autoridade, irmãos. Quando tem autoridade, é uma palavra que nunca foi ouvida antes. É uma palavra nova, ela se renova diariamente. E ela é adequada para a necessidade de cada um de nós. Amém. E aí olha só o que ele continua. Era óbvio que ele vivia o que pregava. Fala para o seu irmão, Jesus vivia o que ele pregava. Jesus vivia o que ele pregava. Exatamente. Essa era a autoridade que Jesus tinha. Nós falamos e praticamos o que nós falamos. Se nós praticamos o que nós falamos, tem autoridade no que nós falamos, irmãos. Mas se nós falamos A e fazemos B, o nosso A não tem autoridade nenhuma. Jesus praticava o que ele falava. Por isso que eu gosto dessa versão aqui, ela é muito clara, né? E aí continua. Em contraste com os líderes religiosos do povo, ou seja, em oposição à tradição, irmãos. Aquele viver convencional que todos nós viemos, que nós praticávamos. Graças a Deus que Jesus tinha tal postura. E aí ele ensinava, aqui ó, foi a melhor aula que ele já tinha ouvido. Os irmãos já tiveram essa experiência com o Senhor? De ouvir uma palavra e falar, nossa, essa foi a melhor palavra que podia ter ouvido? Quando nós ouvimos uma palavra que nos toca desse jeito, a nossa vida muda, irmãos. Amém. E aí, conforme já foi mencionado, né? A vida do reino e autoridade, elas têm uma ligação muito próxima. Para que haja autoridade, tem que haver um reino. Quem lembra o nome do prefeito de Jundiaí? Eu não lembro. Martineiro. Obrigado. O Martinelli, ele é o rei de Jundiaí, não é? Não. É lógico que é. Ele é o prefeito da cidade, ele está na posição de governar na cidade. Ele tem autoridade em Jundiaí, mas se ele for para Várzea, ele pode mandar do jeito que ele quer lá? Não. Se ele for para Valinhos, Cabreúva, qualquer outra cidade, não. O limite da autoridade dele está relacionado a onde está estabelecido o reino dele. Deus, ele tem 100% da autoridade nos céus. E aqui na terra ele está estabelecendo a autoridade dele através da igreja. Amém. Ele começou por Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E toda a autoridade de Deus está em Jesus. E ele começou a exercer e apresentar essa autoridade aqui na terra. E hoje ela está sendo exercida pela igreja, pelo viver do reino. Então, alguns versículos para a gente entender um conceito. Coloca na tela ali, por favor, Gênesis capítulo 5, verso 23. Só coloca na linguagem de hoje. Vamos ver como que a autoridade ocorre em nós. Enoque viveu 365 anos. Pouco tempo, né? Deu o próximo, qual é o próximo versículo? Vamos
sempre em comunhão com Deus. Essa é a forma que nós deveríamos viver, irmão. Sempre em comunhão com Deus. E por viver em comunhão com Deus, Enoque desaparece. Não é isso que está escrito lá? Um dia ele desapareceu, pois Deus o levou. Quem quer ser levado por Deus aqui? Então vamos ter comunhão diariamente com Deus. Um dia nós vamos desaparecer. Não tem uma passagem na Bíblia que fala que 2 estarão no campo, vai ser levado, outro deixado? Quem que vocês acham que vai ser levado? Comunhão com Deus. Exatamente, quem tem comunhão diária com Deus. Então, irmãos, a autoridade existe, ela opera e ela está em nós. No capítulo 4 de Lucas, verso 43, eu vou ler para os irmãos por causa do tempo, que agora eu preciso acelerar aqui. Fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Não era isso que nós vimos lá na passagem de Mateus? Ele estava curando as pessoas, restabelecendo a situação das pessoas, mas pregando o evangelho do reino. Que agora estou lendo a revista atualizada de novo, desculpa. Outro versículo que fala a mesma coisa. Capítulo 9, 35 de Mateus fala: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, olha agora, ensinando nos locais, né? Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, o Senhor estabeleceu para nós um evangelho chamado Evangelho do Reino. Alguns podem não ter clareza ainda do que é, mas o Senhor deu para todos nós o Evangelho do Reino. E nós podemos e devemos anunciar esse Evangelho para as pessoas. E basicamente o Evangelho do Reino ele consiste em fazer com que Deus reine na vida das pessoas. Quando Deus estabeleceu o reino dele aqui na terra, tem um versículo que fala que vai vir um fim. Mateus 28, 18 fala assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele falou para os discípulos: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ele vai estar conosco ou não? Amém. Outro versículo para a gente meditar em cima disso. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim: dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fala para o irmão que está ao seu lado: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O tempo já está cumprido, irmãos. O reino do Senhor está próximo. E o Senhor quer que a gente pregue esse Evangelho. E esse Evangelho vai estabelecer a autoridade de Deus na vida das pessoas. E aí, continuando, capítulo 13 de Romanos, no verso 11, fala assim, ó: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então o reino do Senhor está perto ou não está? Mais perto agora do que quando cremos. 2 Coríntios 6:2. Põe na tela isso, por favor. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Irmãos, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Pergunta: o reino está perto ou não está? E onde está o reino então? Essa pergunta vale validar. Onde está o reino? Não falei que o reinar de Deus é a partir da igreja? Nós, como membros do corpo de Cristo, nós, como a igreja, somos a extensão do reinar de Deus aqui na terra, irmãos. Quando nós
comunhão com o Senhor, quando nós praticamos aquilo que nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho do Reino, a autoridade de Deus é emanada a partir de nós que somos membros do corpo de Cristo. Então, vamos ver se isso é verdade? Põe no seu livro lá agora, Lucas 17, versículo 20 e 21. Esse eu vou pedir para os irmãos lerem junto. O que está escrito aí? Sobrevia o reino de Deus. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está em vós. Os irmãos creem que o reino de Deus está dentro de vós? Amém. Então fala para o irmão do lado, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, irmão, está dentro de nós. Cada um de nós tem uma porção do reino de Deus. Cristo habita em nós. E a liberdade que Deus precisa é para reinar em nossas vidas. Ao reinar em nossas vidas, a autoridade de Deus é expressada. Vai alcançar as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser restauradas, as pessoas vão tocar no Senhor. Então, essa autoridade que estava em Cristo Jesus está hoje com a igreja. E para finalizar, irmão, Mateus 25:14 diz: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Os irmãos lembram antigamente quando a gente assistia aqueles filmes de cinema, terminava o filme e escrevia embaixo o fim. Então está escrito o fim para nós agora, irmãos. Assim que Deus estabeleceu o reino dele aqui na terra por completo, que a autoridade dele estiver sendo expressada por cada membro do corpo de Cristo, virá o fim. Isso está nas nossas mãos também, irmãos. Nós precisamos entender, viver e praticar a autoridade de Deus. Agora é a vez dos irmãos. Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha conseguido passar um encargo para os irmãos. A autoridade está dada para os irmãos agora.